Bem-vindo ao nosso Mexe Responde, o canal para você esclarecer suas dúvidas de projetos de subestações, montagem de subestações, estudos de proteções ou outras dúvidas que você tenha sobre sistemas elétricos. Pergunta de A. Bruna: como funciona a proteção na energização do transformador? Transformadores, eles têm diversas proteções. Quando eles são maiores, eles, além das proteções convencionais 50-51, ele ainda tem as proteções intrínsecas, que são as proteções próprias do transformador, e mais proteção 87. Na hora que eu energizo o transformador, ele vai dar um pico de corrente, que é a corrente de magnetização. Então a proteção instantânea, para contornar o problema, para ele não desligar, a gente programa essa proteção com valor no mínimo de 5% acima da corrente de magnetização. Então isso permite que o transformador magnetize e não desligue o sistema. Também tem a questão da proteção diferencial. A proteção diferencial, ela monitora o que entra e o que sai do sistema. Na hora que eu estou ligando o transformador, eu não tenho corrente saindo, então só vou ter corrente entrando. Então isso forçaria a proteção diferencial a operar, porque ela está vendo entrar corrente e não está vendo sair corrente. Então o que acontece para a gente contornar essa situação? A gente define para o transformador o que é a corrente de magnetização e um tempo que ela pode aguardar sem operar, e aí ela permite que o transformador entre e permaneça. Mesmo assim, a gente ainda vai continuar com a corrente do lado esquerdo, do lado de entrada, e não vai ter a corrente do lado de saída. A gente contorna esse problema fazendo o quê? Definindo uma corrente mínima que ele veja de um dos lados e que ele não entenda que é uma falta no sistema. Pergunta de Rocha Gilbran: em cima de uma subestação convencional, pé direito 4 metros, pode construir uma sala para escritório? Vou te falar os inconvenientes de se construir um escritório em cima de uma subestação. Normalmente, em cima de uma subestação, a gente constrói sala elétrica. São questões tipo, se o transformador for a óleo, são questões de incêndio, são questões de o próprio curto-circuito pode causar explosões, e se o cara tiver um coração fraco, é perigoso até morrer do coração lá em cima. Então, normalmente, em cima de subestações, a gente constrói sala elétrica, porque já sai do transformador, vai para um sistema de distribuição e proteção. Então, não é recomendado construir escritórios em cima de subestação. Pergunta de Bruninho Dub: proteção diferencial atua instantaneamente contra faltas monofásicas e trifásicas? Proteção diferencial, ela atua por zona. Ou seja, se você tem uma zona nesse ponto aqui, ela observa o que entra nessa zona e o que sai dessa zona. Se o curto-circuito ocorrer fora dessa zona, a proteção diferencial não opera, e não é esse o objetivo dela, porque ela protege zona. Agora, se essas faltas ocorrerem dentro desta zona, a proteção diferencial vai atuar, ok? Então ela é feita para proteger uma zona. Essa zona pode ser um transformador, pode ser um motor, pode ser um gerador, pode ser uma linha de distribuição, uma linha de transmissão. Essa é a finalidade da proteção diferencial. Pergunta de Carlos 2009: o alarme de falta de corrente contínua e corrente alternada em um transformador indica qual defeito? Os transformadores, eles operam por corrente alternada. Essa falta de energia, corrente contínua e corrente alternada, ela não é do transformador, ela é do sistema de proteção dele. Então, se faltar corrente contínua da proteção ou corrente alternada desse sistema, vai dar um alarme e sinalizar essa falta. Então, o objetivo dele não é desligar o transformador de imediato, é dar um alarme para providências. Este foi o nosso Mexe Responde de hoje. Siga em nossas redes sociais, mande perguntas e eu te aguardo no nosso próximo encontro.